Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente não vai falar sobre musculação em idosos. Hoje nós vamos falar sobre mulheres jovens e treinadas. Mas na verdade, o post de hoje, o vídeo de hoje não é dedicado necessariamente às mulheres. Hoje nós vamos falar em duas intervenções. O uso do jejum intermitente associado com HIIT, o treinamento intervalado de alta intensidade no emagrecimento de mulheres. Eu vou falar em mulheres porque o estudo que eu vou apresentar para vocês usou mulheres, mas é claro que os resultados aqui podem ser extrapolados também para homens, tá? Antes de eu começar a falar sobre esse assunto, inclusive eu já adianto que esse vídeo pode ficar um pouquinho mais longo do que o normal, tá? Deixa eu dar um golinho na água. Hoje não está no copo não, hoje está na garrafinha para eu poder me acalmar, ficar tranquilo e a gente começar a conversar sobre isso. Beba água. Água é muito importante para a saúde. Vamos lá, veja. Em primeiro lugar, o jejum intermitente é uma estratégia nutricional muito utilizada principalmente para o emagrecimento. Mas ele não é usado apenas para o emagrecimento. Ele também é usado para regular alguns parâmetros relacionados à saúde, como por exemplo, glicemia, colesterol, dentre outros parâmetros. Mas as pessoas conhecem mais essa estratégia quando a gente fala em emagrecimento, né? E teve um tempo, eu acho que inclusive recentemente ainda está na moda, né, o jejum intermitente, muita gente ainda fala em jejum intermitente. Então, em que consiste o jejum intermitente? Você, dependendo do protocolo que você vai utilizar, você passa várias horas do seu dia sem comer e depois você é liberado para comer à vontade ou com uma certa restrição calórica. Existem vários protocolos, né? Inclusive o estudo que eu vou apresentar para vocês aqui utilizou o protocolo de alimentação com tempo restrito, tá? Então esquece um pouquinho o jejum intermitente e vamos agora para o HIIT. O que é o HIIT? A sigla HIIT, H-I-I-T, significa treinamento intervalado de alta intensidade. Só que essa sigla é em inglês, né? Então, um treinamento intervalado de alta intensidade, que pode ser feito de várias formas, utilizando inclusive aparelhos de musculação. Mas geralmente se utiliza esteira, bicicleta ergométrica, o remo ergométrico. Então, ele consiste em fazer um treinamento com alta intensidade e de forma intervalada. Então, você faz ali um tiro com alta intensidade e dá um intervalo. Esse intervalo ele pode ser passivo, ou seja, você para completamente de fazer o movimento, ou pode ser um intervalo ativo, ou seja, você continua fazendo aquele movimento, só que com uma intensidade menor. Comprovadamente, vários estudos têm demonstrado que o HIIT é uma estratégia muito eficiente para o emagrecimento. E como o jejum intermitente é muito conhecido, é uma estratégia nutricional muito utilizada para o emagrecimento, você poderia se questionar o seguinte: será que se a gente juntar o jejum intermitente com o HIIT, será que o emagrecimento seria potencializado? Foi exatamente isso que pesquisadores espanhóis e dinamarqueses se perguntaram, e aí eles publicaram um estudo no ano de 2021, e nesse estudo eles pegaram 14 mulheres ativas, né? Só que com peso normal, portanto não eram mulheres com sobrepeso, não eram mulheres com obesidade, eram mulheres com peso normal, e dividiu essas mulheres em dois grupos. Na verdade, eles randomizaram essas mulheres em dois grupos. Daqui a pouco eu explico o que é randomização. Então, um grupo fazia o HIIT, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, e o outro grupo fazia o HIIT mais o jejum intermitente, que, como eu falei para vocês, o protocolo usado foi a alimentação com tempo restrito. Então elas ficaram 2 meses cada uma nesses dois grupos. Depois de 2 meses elas deram uma parada de 15 dias e depois trocou, ou seja, as mulheres que fizeram o HIIT agora iam fazer o HIIT com o jejum intermitente, e as mulheres que antes fizeram o HIIT com o jejum intermitente agora iam fazer só o HIIT. Então, para o HIIT, para o protocolo de HIIT, elas treinaram 3 vezes por semana, cada sessão durava ali 40 minutos. E como é que era o protocolo de HIIT? Elas faziam 10 séries de 30 segundos, davam um tiro ali de 30 segundos, com 30 minutos, ou melhor, com 30 segundos de repouso passivo. Só repetindo que eu cometi esse errinho, né? Elas faziam 10 séries de 30 segundos, de um tiro de 30 segundos, com eita, meu Deus, já tô quase cometendo ato falho aqui. Elas faziam 10 séries de 30 segundos, davam um tiro de 30 segundos e 30 segundos de repouso passivo, ou seja,
paravam completamente. Isso elas faziam no ciclismo. Quando elas terminavam essas 10 séries no ciclismo, elas iam fazer no remo. Terminavam essas 10 séries no remo, agora iam fazer corrida na esteira. Também 10 séries, mesmo protocolo, né? Ou seja, dava 30 séries no total, né? Na sessão inteira davam 30 séries, que durava aí 40 minutos. Quais foram os resultados? Deixa eu trocar o papelzinho aqui para mostrar para vocês. Bem, essas mulheres ativas fisicamente, com peso normal, tiveram resultados impressionantes. Principalmente as mulheres que fizeram o HIIT mais o jejum intermitente. Resultados até impressionantes demais. Vamos lá, vamos para o primeiro. A massa corporal, para o peso corporal, né? Elas perderam apenas 1 quilo. 1 quilo de peso corporal. Elas treinaram, deixa eu só ver aqui, elas treinaram 2 meses. 2 meses treinando, fazendo HIIT, treinamento intenso, com jejum intermitente, e perderam apenas 1 quilo. Isso pode mostrar, em parte, a ineficiência do jejum intermitente, e por uma outra parte, que é a mais provável, é porque provavelmente essas mulheres elas não tinham sobrepeso, não eram obesas, elas tinham um peso normal, então era até esperado que elas perdessem pouco peso, tá? No entanto, quando nós falamos nas dobras cutâneas, quando os dados das dobras cutâneas foram analisados, apenas as mulheres, dobras cutâneas é um parâmetro para medir a gordura corporal, tá? Só as mulheres que fizeram HIIT e jejum intermitente perderam dobra cutânea, diminuíram as dobras cutâneas e diminuíram de forma significativa. Enquanto as mulheres que fizeram apenas um HIIT ou não saíram do lugar ou até engordaram em determinadas regiões do corpo. E quando perdiam um valor insignificante, né? E daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Quanto à perimetria, né, as medidas, né, de circunferência, as medidas da circunferência da cintura e do quadril diminuíram de forma significativa apenas com as mulheres que fizeram HIIT mais jejum intermitente. Já a circunferência da perna diminuiu significativamente apenas com as mulheres que fizeram HIIT, né? Aleluia, que só o HIIT funcionou. Quanto à circunferência da coxa, houve um aumento significante nas mulheres que fizeram apenas HIIT. Talvez porque elas ganharam alguma quantidade de massa muscular naquela coxa ali, devido à corrida, devido ao ciclismo, remo e por aí vai. Quanto à massa gorda, ou seja, gordura corporal, massa muscular, força do aperto de mão e desempenho de saltos, houve melhoras apenas nas mulheres que fizeram HIIT mais jejum intermitente. Então vamos lá, enquanto as mulheres que fizeram apenas HIIT ou não saíram do lugar para esses parâmetros ou até pioraram. Veja que coisa impressionante. As mulheres que fizeram HIIT ou não alteraram massa gorda, massa muscular, força e desempenho de saltos ou até pioraram. Então vamos lá, veja. É muito estranho você observar um estudo desse e ver que a coisa só funcionou para o grupo de mulheres que fizeram HIIT mais jejum intermitente. Eu posso estar redondamente enganado, mas o que eu entendi desse estudo é que a mensagem principal foi o HIIT só funciona se for acompanhado do jejum intermitente. Coisa que não é verdade, porque existem vários outros trabalhos mostrando a efetividade do HIIT, do treinamento intervalado de alta intensidade, sozinho para o emagrecimento, para o aumento da capacidade cardiorrespiratória e modificação de outros parâmetros, tanto relacionados à saúde quanto relacionados a desempenho físico e composição corporal. Então provavelmente tem algum erro metodológico ou no tratamento dos dados desse estudo, o que faz com que haja alguma dúvida ali naqueles resultados, né? Só as mulheres que fizeram HIIT e o jejum intermitente que tiveram esses resultados significantes. Isso é de se estranhar, e pela primeira vez eu apareço aqui num vídeo questionando os resultados de um estudo, porque realmente me pareceu muito estranho, muito estranho. Veja, mas vamos lá, vamos falar sobre o jejum intermitente, né? Essa prática nutricional, essa estratégia nutricional muito utilizada para o emagrecimento e que não é só utilizada para o emagrecimento. Eu vou mostrar aqui para vocês
as duas faces da moeda, tá? Por quê? Porque existem estudos mostrando efetividade do jejum intermitente para uma série de parâmetros relacionados à saúde. Mas também existem estudos mostrando o contrário, que o jejum intermitente pode proporcionar prejuízo para a tua saúde. Por exemplo, existem estudos mostrando que o jejum intermitente diminui significativamente a glicemia. Portanto, pode ser uma estratégia interessante para o tratamento de pré-diabéticos e diabéticos. O jejum intermitente diminuiu de forma significativa o estresse oxidativo e metabólico nas células. Aumentou a resiliência das células ao estresse e ele melhora o processo de reparação de danos celulares. Então, esses pontos são muito positivos. No entanto, existem estudos consistentes mostrando que o jejum intermitente aumenta os riscos da desregulação de mecanismos cerebrais de controle do apetite, o que pode desencadear em distúrbios alimentares. E o jejum intermitente, existem trabalhos mostrando isso também, que causou a inativação de receptores de insulina, o que pode levar à intolerância à glicose, levando aí a um quadro de diabetes do tipo 2. Então, jejum intermitente funciona? Pode funcionar. Mas se você for usar o jejum intermitente, consulte um nutricionista, de preferência que seja competente e estudioso, para saber se há necessidade de utilizar essa estratégia, se não existem outras estratégias tão efetivas quanto o jejum intermitente. Inclusive, existem estudos mostrando que você fazer jejum intermitente e uma dieta com uma certa restrição calórica, comendo 6 vezes ao dia, você não tem diferença ali no emagrecimento. Então, se você quiser usar ou se você precisar usar, consulte um nutricionista para que essa estratégia seja feita da melhor maneira possível e acompanhada por um profissional, por um nutricionista competente e estudioso. E se você quiser fazer o jejum intermitente, se você precisar usar o jejum intermitente, utilize o exercício físico, de preferência musculação, que é o treinamento resistido, ou o treinamento intervalado de alta intensidade, por uma série de motivos. Pelo exercício físico em si, e seus vários benefícios, mas principalmente para você não perder uma quantidade significativa de massa muscular e com isso reduzir a taxa metabólica basal e de repouso e terminar aumentando as chances de você recuperar aquela gordura perdida. Ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.